Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 30 de abril de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Vamos fazer a nossa prece? Danilo, você ora aqui pra gente, Danilo? Amigo Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui em Teu nome, fazer o estudo da Sua doutrina para tentarmos nos melhorarmos como pessoas, como espíritos. Que os estudos dessa noite possam ficar no coração de cada um de nós. Que eles façam com que as melhorias sejam pequenas, mas sejam constantes, para que todos nós possamos ir a caminho da luz. Assim seja. Danilo é um poeta. Vamos a caminho da luz então. Nós já temos, lembra da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Coríntios? Quando eu era criança, pensava como criança e sentia como criança. Então o convite é não mais pensarmos como criança. É hora de nós assim estendermos um pouco mais a nossa linha de raciocínio. Então o primeiro ponto a entender é ter uma noção de universo, uma noção básica. Nós não podemos imaginar que o centro de tudo é a Terra. E não dá mais para nós também pensarmos que Deus é Deus da Terra. Quando nós olhamos o nosso sistema solar, nós vamos nos deparar com o quê? Com 8 planetinhas. E o planeta Terra é o menor. Ele é um negocinho de nada em frente aos outros. E nós temos ali o nosso Sol e esse conjunto de planetas em torno desse Sol. Só que o nosso sistema solar, ele está inserido em uma galáxia. O nome da nossa é Via Láctea. Só que dentro dessa Via Láctea nós temos milhões de sistemas solares. Cada Sol com seu conjunto de planetas. Uma galáxia, o comprimento dela é 100 mil anos-luz. Se nós viajarmos à velocidade da luz, nós vamos levar 100 mil anos para atravessar. Será que ela é pequena? E nós já sabemos, através dos telescópios que estão por aí, que existem milhões de galáxias, com o seu conjunto de nebulosas. A própria poeira cósmica, ou seja, Deus nunca para de trabalhar, Deus nunca para de criar. Aí a fala do nosso Senhor Jesus: o meu Pai trabalha, eu também trabalho. Então nós não podemos mais imaginar um Deus humano, de barba, cabelo branco, cajado na mão, com uma batona branca, sentada a um trono. Não cabe mais isso. Eu não posso mais imaginar assim. E muito menos um Deus chateado. Esses são sentimentos humanos, não divinos. E o nosso Pai, e eu muito menos posso misturar Deus com Jesus. Eu tenho que entender que Deus é o Criador. Quem nos ensinou a chamá-lo de Pai foi o nosso Senhor Jesus. Mas é o Criador. Pai na condição de Criador. Então não cabe mais. E o outro movimento que eu tenho que entender é que Ele não é Deus da Terra, Ele é Deus do universo. Ele tem filhos por todo o universo. E todo esse universo que eu estou vendo através de imagens, tudo isso é matéria. E tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Cada planeta, vamos voltar aqui para o nosso planeta.
Nós estamos num sistema solar com um conjunto de 8 planetas, cada um no seu grau de evolução. Júpiter, nós estudamos aqui na Revista Espírita e percebemos que ele está bem adiantado. A vida em Júpiter é em torno de 500 anos. E o corpo não mais entra em putrefação. Cada planeta tem um responsável espiritual. Jesus faz parte da comunidade dos espíritos crísticos. É uma comunidade de espíritos que já alcançaram esse patamar. E o nosso Pai direcionou o nosso Senhor Jesus para ser o administrador espiritual do planeta Terra. Ele está vinculado à Terra, especificamente. E quando nós estudamos aqui, vamos estudar aqui a Caminho da Luz, nós vamos perceber que 4 raças migraram. Então a massificação do terráqueo são de espíritos já falidos, que já faliram. E lembra sempre disso. O natural é o filho se submeter ao pai. O terráqueo é a turma do rebelde. Nós estamos estudando Jesus há séculos e ainda estamos renitentes ao mal. Para você ver o quanto nós somos rebeldes. A palavra é rebeldia às leis de Deus. Por isso, a parábola de Adão e Eva. Deus fez o homem, não é o homem macho, é a simbologia do ser humano. Deus fez o homem do barro, é matéria, e soprou na narina dele, dando a ele a vida. O sopro de Deus é algo saindo de Deus. Aí é o que? É o Espírito. Ele deixou 2 coisas diferentes: o sopro e a matéria, da onde ele formou o corpo. Mas foi o sopro que deu a vida. E disse ao homem que ele jamais poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aonde está gravada a lei de Deus? O natural da humanidade terrena, o natural nosso, nós fomos criados. Nós estávamos estudando ainda há pouco no Pensamento e Vida. Cada ser ínfimo da criação realiza a vontade do Pai dentro do processo do instinto. Nós, seres humanos, como nos foi dado o livre-arbítrio, já está íncito em nós o que devemos também fazer. Mas como já nos foi dado o livre-arbítrio, eu decidi mudar de rota. A nossa natureza íntima é fazer o bem. Se tu vê alguém caindo, tu já corre e pega. E quando nós vamos estudar essa parábola linda de Adão e Eva, nós vamos nos deparar com o quê? Eles desobedeceram, mas Deus não saiu da face deles. Quando nasceu Caim, filho mais velho, logo depois Abel, e aí uma outra simbologia: Caim cuidava da terra, Abel era o pastor das ovelhas. Olha que simbologia. E Abel fez uma oferta a Deus, pegou uma ovelha, matou, assou e ofereceu a Deus. Caim pegou os frutos da terra e ofereceu a Deus. Deus se alegrou muito mais com o sacrifício da ovelha do que com a matéria, o fruto da terra de Caim. E aí Caim ficou com raiva, inveja, ódio do irmão, inveja. Chamou o irmão para uma terra mais distante e matou o irmão. A partir daí Deus saiu da face deles. Um movimento de perversidade. Entendeu?
Adão e Eva sofreram as consequências. Mas Caim, a atitude de Caim foi de perversidade. Dentro dessa simbologia, então, o que se retrata? Teve o terceiro filho, que foi Sete, que aí veio uma nova descendência. Mas a massificação são os descendentes dessa figura chamada Caim. Então, o que nós vamos nos deparando com isso? A sociedade terrena é uma sociedade que já vem migrando de outros planetas, que o planeta evoluiu e que a gente não aceitou. E que por tanta renitência até hoje nós ainda não aceitamos. Nós somos egoístas, egocêntricos, não queremos nos submeter às leis que regem o universo. Eu não quero fazer a sua vontade. Meus irmãos, o povo inventa cada história para não se submeter às leis que regem o universo. Deus está errado, quem está certo sou eu. Então o que nós vamos percebendo? Rebeldia. Chamou o nosso Senhor Jesus e pediu para Ele ser o administrador, o governador do planeta Terra. Então, dentro dessa comunidade de espíritos puros, o nosso Senhor Jesus foi direcionado para o planeta Terra, um planeta de espíritos já rebeldes. E o natural, o normal, o comum, daí a parábola das 100 ovelhas, né? O pastor larga as 99 que estão certas e vai atrás de uma que está desgarrada. Nós somos a uma. E foi o que ele fez. Veio atrás desse povo aqui. Então o que ele fez? Ele participou da formação do planeta Terra. Depois ele disse: eu vou me revestir de carne humana para ensinar a lei do amor. Entendemos isso? Então, ele é o governador do orbe. Agora, existe um administrador do sistema solar, existe um administrador da nossa galáxia, e por aí se vai. E por aí se vai. Então, isso quer dizer o quê? Que existem espíritos que estão já acima de Jesus. Por quê? Porque a evolução espiritual, ela é infinita. Porque nós nunca seremos Deus. É uma evolução o quê? Infinita. Então, gente, nós somos espíritos de qual ordem? Espíritos o quê? Imperfeitos. Só começa a ficar bom quando a gente chega na primeira. Que aí é que começa a fazer sentido. Nós estamos ainda na terceira, com paixões e vícios. Isso já é motivo para a gente exercitar a humildade, para não nos sentirmos grande coisa, porque não somos, né? Vamos para o livro? Então vamos lá dar continuidade, os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. Os artistas da criação. Aí lembrando lá de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Era o nosso Senhor Jesus na condição do governador, daquele que estava verdadeiramente conduzindo todo um trabalho, e que ele convidou uma pleia de espíritos superiores para trabalharem com ele na construção do planeta Terra. Diz o nosso Emmanuel: a natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Mas bem, quando a gente estuda um pouco a parte de ciência, a ciência mesmo, a parte científica, nós vamos ver os animais mais monstruosos, os próprios dinossauros, que não tem como você dizer que não existiu, porque nós fazendo as escavações, nós encontramos com os fósseis, né? Então não há como. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta, né, que não é reto, né, de acuradas observações,
Analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos, né? Teratológicos seriam monstruosos, né? Do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas, que lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas, né? Falando aqui do princípio. Então, quando a gente estuda Gênesis de Moisés, que ele fala dos 6 dias da criação, nós temos que entender que um dia para Deus é um milênio. Então, na verdade, os dias ali ele está falando de períodos e não do dia de 24 horas, né? E aí nós vamos percebendo nesse processo da criação esse grande laboratório e todo o trabalho realizado em equipe, porque só o egoísta trabalha só. Quem quer ensinar trabalha sempre em equipe para compartilhar os seus ensinamentos, né? E o nosso Senhor Jesus, na condição do governador, chamou uma equipe para trabalhar, e uma vez trabalhando, você imagina trabalhar ao lado do nosso Senhor Jesus? Quantas lições a aprender, não é verdade? Então vamos agora estudar os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob a influência do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do palco da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Em vão, nossos olhos procuram aflito essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da terra, como Caim e Abel são 2 símbolos para a personalidade das criaturas. Então, quando ele fala dos períodos, né, o período, nós vamos realmente mergulhar na Gênesis para nós estudarmos esses períodos de forma bem direcionada. Aí explica bem no Gênesis, o Kardec vai trazendo todos os períodos. E nesse capítulo aqui, mais uma vez, o nosso querido Emmanuel, quando ele traz a parábola Adão e Eva, ele retrata, constitui uma lembrança dos espíritos degradados, porque Adão e Eva, quando nós estudamos, é o expulso do paraíso. Não tem nada a ver com sexo, muito menos sexualidade, mas é o movimento da desobediência a Deus e esse expulso do paraíso. Então, Adão e Eva, na fala de Emmanuel, representa o exílio, né? Aqueles espíritos, aqui no livro A Caminho da Luz, as 4 grandes raças que foram exiladas e vieram aqui para o nosso planeta. E o outro movimento, né, quando ele coloca como Caim e Abel, os irmãos,
são dois símbolos para a personalidade da criatura. Então nós vamos ver um Abel extremamente dócil às leis divinas, extremamente dócil, ele faz exatamente aquilo que Deus deseja de cada filho. E nós vamos ter Caim, o revoltado, o rebelde, o invejoso, o egoísta, né? Porque ele se entristece, se chateia, porque tudo que Abel faz, Deus se agrada. E ele fica naquela situação. Então, na verdade, se Deus não se agradava, dentro da simbologia, é porque Caim não tinha atitude conforme realmente as orientações do amor, tá? Então, nós vamos estudar em Gênesis, de Allan Kardec, para nós entendermos esses períodos, ok? Então, vamos lá. Vamos no item 5. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas de depósitos aquosos é a horizontal. Quando vemos essas planícies imensas, que por vezes se estendem a perder de vista, de perfeita horizontalidade, lisas como se estivesse nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos, tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que, em época mais ou menos afastada, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas que, ao se retirarem essas águas, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Porque você sabe que a água, se você tem ali rocha, a água ela vai fazendo o que naquela rocha? Ela vai trabalhando, vai deixando até lisinha, dependendo de como aquela água está. Então, existe lugares que é uma planície tão limpinha, parece assim que passou um rolo compressor. Subentende que ali um dia teve água, uma água tranquila. Então, eles vão... Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se em vez de terras gordurosas, limosas ou margosas, capazes de assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas tivessem depositado areias silicosas, sem agregação, teríamos as planícies arenosas e áridas que constituem os terrenos cobertos de plantas, né? E os desertos, que charnecas é isso, dos quais nos podem dar pequena ideia dos depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam as aluviões nas embocaduras, né, da entrada do rio. Aluviões é matéria qualquer, tá? Terra, areia, lodo. Aqui ele é como se dissesse assim, a própria geologia, a própria imagem do que tu está vendo, aquilo ali não surgiu do nada, houve um trabalho, porque quando nós estudamos na Caminho da Luz, nós vamos percebendo, porque aqui é só a introdução, ele ainda não entrou em nenhum período, ele só está fazendo uma introdução, tá bom? Embora a horizontal seja a posição mais generalizada e que normalmente assume as formações aquosas, não é incomum se ver nas regiões montanhosas e em extensões bem grandes rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e algumas vezes até vertical. Ora, como, segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos não podem formar-se senão em planos horizontais. Já viu a água subindo? Não tem como, né? Pois os que se formam sob planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas. Torna-se evidente que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformado em pedras. Destas considerações se pode concluir com certeza que todas as camadas pedrosas que, provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal,
foram formadas durante séculos por águas tranquilas e que, todas as vezes que se acha em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por destruições gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis. O que ele está querendo dizer? Vamos dizer que isso aqui é uma planície, tá? Horizontal. E existem várias explosões, confere? Então essa lava que está aqui embaixo, ela está no processo de ebulição. Então aqui nós temos aqui um terreno sólido e temos aqui o granito. Lembra que o granito é como se fosse o esqueleto da Terra, ele que deu a firmeza. Porque antes o planeta Terra ele era uma bola de fogo e ela era molenguinha. Então, ou seja, com esse granito houve aqui uma explosão. Nessa explosão, um pedaço desse granito, ela se explode, ela faz esse movimento, um pedaço. Então, nesse movimento aqui, ela faz isso aqui. Aí, às vezes, ela vem e pum! Ela firma. Só que quando ela firma, ela não firma mais no horizonte, no horizontal. Ela já vai firmar no vertical. Aí, formando o quê? As montanhas. E é tão interessante. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque quando ele estava aqui no horizontal, tinha água. Então, aqui teve ossinho de animais aquáticos. A própria plantinha aquática. Então, quando ele faz essa explosão, que ele toma essa posição, ele diz, se ele está nessa posição aqui, e aqui tem material aquático, a água nunca chegou até aqui nessa altura, porque para a água chegar nessa altura aqui, teria que inundar o planeta todo, então não é. Então, eles deduziram esse movimento dessas explosões, entendeu? Por deduções. Como que chegou um animal aquático aqui? Como uma chapada diamantina. Como uma chapada diamantina, de onde eu... Tem muito lá, né? Lá tem muito disso, inclusive tem aquele peixinho albino que só tem na chapada. E eles dizem que ele é de origem do mar, né? Ele é do mar, ele não é de região de água doce, ele era de região do mar. Porque houveram essas explosões, essas placas se afastaram, iguais os botos do Amazonas. Eles são filhos do mesmo boto do mar, eles são da mesma família. É que quando houve essa separação, aqui no Amazonas, aí ficou essa parte mais alta da água doce. E esses são sobreviventes do mar. No item 7, ele diz assim, olha, um fato característico e da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste na existência de despojos fósseis, os ossos, né, de animais e vegetais encontrados em quantidades enormes dentro das diferentes camadas. Dentro das diferentes camadas. E como se esses despojos se encontram até nas mais duras pedras. Deve-se concluir que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Só pode, porque tem uma quantidade de orquídeas que existe no mundo inteiro, que tem nessa chapada diamantina, e que nem existe no resto do Brasil, está lá na região. E como é que aquilo se formou? De que jeito foi? Eu mesmo fico sempre pensando, como foi feito aquilo? Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para operar esse endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se encontram desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento dos seres orgânicos na Terra se perde na noite dos tempos e que, portanto, é muito anterior à data que o Gênesis lhe assinala. Ele tem uma anotação 64 e 65. Então, ou seja, nós sabemos que em que momento veio a vida para a Terra. No livro A Caminho da Luz, o que ele falou? Quem foi que trouxe os primeiros seres para a Terra? Como que veio esses seres? Como vieram? Veio naquela geleia. Que ali vieram o quê? O que foi que veio ali? Qual foi a vida que veio ali? As células. Protoplasma, exatamente. Entre os despojos de vegetais e animais, existem alguns que são penetrados em todos os pontos de sua substância, sem que isso lhes tenha alterado a forma de matéria silicosa, que é a areia, ou calcária, que os transformaram em pedras.
algumas das quais têm a dureza do mármore. São as petrificações propriamente ditas. Por exemplo, quem teve a honra de ir até a Itália e foi lá na cidade onde o Vesúvio, como é o nome da cidade? Pompeia. Então nós vamos nos deparar ali com alguns cadáveres pedrificados, não é verdade? Por conta de foi a morte, por conta de todo aquele movimento da explosão do Vesúvio, né? Petrificaram de aquela explosão do Vesúvio realmente, entendeu? E é isso que ele está falando aqui. Ele ia encontrar isso em o quê? Justamente nos fósseis petrificados, é isso? Obrigada. Outros foram simples envolvidos pela matéria no estado de flacidez. São encontrados intactos e alguns até mesmo inteiros nas mais duras pedras. Outros finalmente apenas deixaram marcas, mas de uma nitidez e delicadeza impressionante. No interior de certas pedras encontraram-se até marcas de passos. Olha que interessante. Pela forma das patas, dos dedos e das unhas, chegou-se a reconhecer a espécie animal de que provinham. Os fósseis de animais não contêm, e isso é fácil de se conceber, senão as partes sólidas e resistentes, isto é, as ossaturas, as escamas, os chifres e algumas vezes esqueletos completos. Existe? Sim, em todos os lugares. Sim, na maior parte das vezes, no entanto, são apenas partes isoladas, que a procedência facilmente se reconhece. Examinando-se uma mandíbula, um dente, logo se vê se pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Porque o herbívoro ele vai ter uma dentição, um canino afiado, não vai. Já o carnívoro ele tem, uma das características são os caninos bem afiados, né? Como todas as partes do animal guardam necessária correlação, a forma da cabeça, de um omoplata, de um osso da perna, de uma pata, basta para determinar o porte, a forma geral, o gênero de vida do animal. Os animais terrestres têm uma organização que não permite confundi-lo com os animais aquáticos. Faz sentido? Os peixes e os moluscos fósseis são extremamente numerosos. Só estes últimos formam, às vezes, bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles, verifica-se sem dificuldade se são animais marinhos ou de água doce. Os seixos rolados, que em certos lugares formam rochas formidáveis, constituem inequívoco indício da origem deles. Você, quando vai fazer uma construção, você compra os seixos, não é verdade? Que vai chegar um tempo, uma hora que vai acabar. Eles estão retirando da natureza. Olha só que ele vai falar do seixo. São arredondados como os calhaus de beira-mar, né? Que são as praias, né? Sinal certo do atrito que sofreram por efeito das águas, porque eles são todos arredondadinhos. É polidinho, exatamente. As regiões onde eles se encontram enterrados em massas consideráveis foram incontestavelmente ocupados pelo oceano, ou durante muito tempo por águas violentas e agitadas, para ele poder ficar arredondadinho. Então, quando você olhar hoje para um seixo, você vai entender que a história dele é milenar. Para ele chegar naquela forma, ele passou por um trabalho ali muito grande para ficar arredondadinho, todo certinho. Nem liga, né? Item 11. Além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam pela natureza mesma dos fósseis que encerram. As mais antigas contêm espécies animais ou vegetais que desapareceram completamente da superfície do globo. Certas espécies mais recentes também desapareceram,
mas conservaram outras parecidas, que apenas diferem daquelas pelo porte e por algumas matizes de forma. Então, nós tivemos vários animais que estão desaparecendo. Estão entrando em extinção. O peixe-boi. Outras, finalmente, que seus últimos representantes ainda vemos, tendem evidentemente a desaparecer em futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos e etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que existem hoje. As perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra desde sua origem, lhe mudaram as condições de aptidão para a manutenção da vida e fizeram que desaparecessem gerações inteiras de seres vivos. Conceição, você esqueceu ou não vai querer ler as notas? Não, eu não vou ler a nota por causa do tempo, mas aí depois vocês podem ler em casa. Fala, filho. Ele está fazendo uma introdução, ele está passando por todos os períodos, ele está explicando mais ou menos, ele está dizendo assim, olha, para eu te falar dos períodos, eu vou te dizer como é que a gente entende o que é período, é estudando essas camadas. E ele está dizendo que cada camada está contando uma história, então ele está falando do seixo, ele está falando dos fósseis, ele está falando das explosões, ele ainda não entrou no estudo dos períodos, ele está só fazendo uma introdução. Nós ainda vamos, por exemplo, o estado primitivo do globo, período primário. Então, no estado primitivo do globo, ele vai te apresentar o início de tudo. No período primário, aí é que vai começar os períodos, porque Emmanuel se refere ao terciário. Mas nós vamos entender o primeiro, que é o primário, o de transição, e o terceiro, que é o terciário. Tem o secundário e o terciário. Bíblia. A Bíblia. Ela de 6 dias da criação até o do homem. Certo. Então vai ser esse período. Cada período desse é um dia. É a representação da criação. Exatamente. Se você for pegar o Antigo Testamento, ele vai se deparar com o homem foi criado no 6º dia. E quando nós vamos estudar aqui um tantinho, nós vamos pegar, ele vai aparecer no período 6. Exatamente. Porque várias formas até chegar, porque como os animais vão trabalhar, o corpo, para o espírito encarnar aqui, foi estabelecido. O que? O mental, até a evolução do cérebro, até chegar ao passado. Mas quando chega o primeiro, o hominídeo, eu não sei. Já é. O neandertal Já é a partir do 6º, antes disso ele não está. Até chegar a gente não. Quando chega no 6º já é hominídeo. Ele começa a partir do 6º. Todo mundo falando a mesma coisa. É lindo. E isso aqui que ele aborda é a ciência mesmo, ele está abordando cientificamente aqui. Tudo que o Kardec está trazendo aqui é a ciência mesmo, entendeu? Como que a geologia como que ela estudou, como que ela chegou a esses fatos. E contra fatos, contra observações e fatos, não tem o que falar. Quando você diz assim, olha, nunca existiu um dinossauro, não existiu essa época, aí você vai e me acha um esqueleto completo, diz, o que é isso aqui? Da onde que isso surgiu? Nesse cataclismo que ele fala, como as circulações dos cataclismos, essas coisas que a Terra sofreu até essa preparação, a gente fala até a vida viva, quando o dinossauro morreu, a gente imagina. Já pensou? Quando houve a vida do homem desse meteoro, quando a gente estudou, ela estava tudo programado, era assim, simplesmente, vamos dizer, era um estagiário que fizeram tudo desengonçado na hora. Não, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma programação. Aqueles ossos foram preparados para... E ele está explicando por que chegou a essa ideia, porque a geologia é o estudo das camadas da Terra. E ele está dizendo como chegaram à conclusão que são 6 eras, são 6 períodos, 6 eras. Aí ele está explicando, aí como ela diz, olha, quando a gente acha um campo todo liso, parece que passou um rolo,
Aquele campo não foi feito assim, quer dizer que tinha água. E a água calma. Quando você pega o seixo, que ele é todo polido, ele não é polido assim de nada. Teve alguma ação, aí ele diz de novo, é a água. Quando você encontra na rocha uma pegada, um pedaço de esqueleto, pelo tamanho, pela arcada dentária, pelo que for. Sabe se é dá pra herbívoro, se é reconstruir carnívoro. Se você pega um fêmur enorme, tu vai dizer o quê? Era um animal pequenininho? Era um ser pequenininho? Não era. Entendeu? Ele vai deduzindo. 12. Interrogando-se a natureza, olha como é que ele fala bem, interrogando-se a natureza das camadas geológicas. Interrogando é o quê? Pesquisando. Tu não vai chegar lá com a camada, olá camada, me conte, não, né? Fale comigo. Esse interrogar é justamente nesse processo das escavações, das observações. O que a camada geológica fala? E ele diz, fala mesmo, né? Chega-se a saber de modo mais positivo se na época da sua formação a região onde elas se apresentam era ocupada pelo mar, pelos lagos ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Tem como saber? Olha, achou aqui um peixe, olha, é um peixe. E é um peixe característico do mar. Então, o que existiu aqui? Mar. Olha aqui, né, você fazendo essa escavação, tem muitas plantas, mas plantas da terra e não planta do mar, nada do mar. Então aqui tinha o quê? Era a terra, nunca teve aqui água, entendeu? É a lógica mesmo, é a pesquisa e a lógica. A região amazônica, aqui, essa região toda, esse rio Solimões, ele contém animais pré-históricos. Sim, peixes, um monte de coisa pré-histórica. E aí vai ser... Quando você vai em Presidente Figueiredo, que você vai andando naquelas cachoeiras, que você vai vendo aquelas rochas enormes, e você vai percebendo que a água esteve lá, porque aquilo está tudo trabalhado, né? Consequentemente, se em uma mesma região se encontra uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, muitas vezes repetidas, esse fato constitui uma prova irrecusável de que essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e tornada seca mais tarde. Olha, essa camada aqui era mar. Essa camada aqui, nessa época aqui, foi coberta por o mar. Olha, nessa camada aqui foi coberta por um lago de água doce, porque os animais que estão nessa camada é específico de água doce. Olha, nessa camada aqui só tem fósseis e de terra, não tem fósseis do mar. Então, esse período aqui não tinha água, porque o que nós temos que entender? A terra, ela faz vários movimentos, não é verdade? Então, ela gira em torno do próprio eixo, ela fica nesse movimento, para quem está com enxaqueca fazer isso, não é fácil. Ela fica nesse movimento. Ela faz também, qual movimento? Ela continua girando e fica girando em torno do Sol. E ela faz esse movimento, que eu me esqueci agora o nome, bem lento, que a gente não percebe, que é esse aqui, ó. Não, é translação. É o outro que a gente não Precessão do equinócio? Não. É tipo o Bento Chablau. Isso quer dizer o quê? Que esse movimento, aqui nós vamos ter o quê? Nessa ponta aqui do planeta e a última pontinha, nós temos os polos. Então isso quer dizer que... estou melhorando, é verdade. Isso quer dizer que esses polos, eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Então o planeta Terra, os polos, eles estão, nós vamos estar lá na frente, eles estão em repouso, ele está mergulhado no gelo, ele está em repouso, ele está se recuperando, porque ele já teve atividade. Então daqui a pouco, quando fizer esse movimento, nós aqui que estamos em atividade, a Terra vai entrar em repouso, vai entrar em frio, ou seja, Manaus um dia vai ter gelo. Porque vira, agora esse movimento, você vê pelo mar. Nós estivemos em Joinville, tem praias lindas, e eu fui num local chamado Barra Velha, aonde tinha mansões lindíssimas, na beira-mar mesmo, e você percebe todos com placa de venda, mas quem que vai querer comprar? Porque o mar está o quê? Avançando. É esse movimento. Esse movimento. Coisa de 2, 3 metros. Então,
Então o que acontece? Não é uma coisa que vai assim, vou virar. Não, ele vai e nós vamos nos adaptando a essa mudança. A gente vai também modificando, entendeu? A gente só percebe por esse avanço e recuo do mar. Na época de Jesus, quando você vai em Éfeso, o mar chegava até onde era próximo da casa de Maria, que tanto que vai lá, Sim. Paulo vai se despedir. Você hoje vai em Éfeso e você não vê o mar. Olha só. Aqui onde vocês estão, o guia diz aqui, tudo era mar. Esse movimento, ele leva aproximadamente a cada 25 mil anos. Os polos mudam. 25 mil anos. Não dá pra gente encarnar, desencarnar, ficar torrado aqui em Manaus se a gente não reencarnar em outro canto. Então, ou seja, foi muitas vezes invadido pelo mar. Ninguém precisa se mudar agora. Ninguém precisa. E quantos séculos de séculos, certamente, de milhares de séculos talvez, não foram precisos para que cada período se completasse? Que força poderosa não foi necessária para deslocar e trazer de volta ao oceano? Levantar montanhas. Por quantas revoluções físicas, comoções violentas não teve a terra de passar, antes de ser qual havemos desde os tempos históricos? E querer-se que tudo isso fosse obra executada em menos tempo do que leva uma planta para germinar, ou seja, querer que tudo isso acontecesse em 6 dias, 24 horas. Olha o que você falou da montanha, ele levantar a montanha. Ele está se referindo aqui de uma forma muito discreta à interpretação que deram a Gênesis, a formação do planeta no nosso Antigo Testamento. Então ele não está contestando, ele só está dizendo que não é 6 dias de 24 horas, até porque a estrela, o sol, ele só foi criado no 4º dia. Então como é que contaram os dias antes? Então não é de dia que ele está falando, não é um dia de 24 horas. Cada dia daquele está se referindo a um período. Item 13. O estudo das camadas geológicas atesta, como já se disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem a sua história em muitas épocas, constituindo os chamados períodos geológicos, está vendo? Então, quando eu falar em período geológico, eu estou sabendo que ele está se referindo às camadas. A próxima semana, professor, você poderia trazer o seu notebook? Aí eu já vou trazer algumas imagens, fotos dessas camadas geológicas para a gente poder visualizar bem isso, tá bom? Cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese, da criação. Os principais deles são em número de 6. Olha aqui, ó. Já marca aí no teu livro. Designado pelos nomes de... O primeiro é o período primário. Nós vamos estudar. O segundo, de transição. O terceiro é o secundário. O 4º período, o 4º dia, é o terciário. O 5º dia é o diluviano. O 6º dia é o pós-diluviano ou o atual. Então nós estamos no 6º dia. Não está no 7º, ainda não houve repouso. Temos que trabalhar muito ainda. Os terrenos formados durante cada período também se chamam terrenos primitivos, de transição, secundário e etc. Disse, pois, que tal ou qual camada e rocha, tal ou qual fóssil se encontram nos terrenos de tal ou qual período. Entendeu? Então, quando nós falarmos desse período geológico, nós estamos falando das camadas que contam a sua história. Entendeu? Item 14. É essencial notar que o número desses períodos não é absoluto, pois depende dos sistemas de classificação. Nos 6 principais mencionados, só se compreende os que estão assinalados por uma mudança notável e geral no estado do globo. Então, olha, nós colocamos esses 6 períodos, mas isso não quer dizer que não houveram mudanças.
Mas ele só classifica o período quando já houve uma mudança de 360 graus. Uma mudança muito maior. E olha, mudou o período. Mas a observação prova que muitas formações sucessivas se operam enquanto durou cada um deles. Obrigada, vou reler, tá? Mas a observação prova que muitas formações sucessivas se operaram enquanto durou cada um deles. É por isso que são divididos em 6 períodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que elevam a 26 o número das formações gerais bem assinaladas, sem contar os que provêm de modificações devidas às causas puramente o quê? É por isso que são divididos em 6 períodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que elevam a 26 o número das formações gerais. Entendeu? A formação geral 26. Mas as grandes transformações... Mas as grandes foi em 6. O dinossauro, o meteoro, é um período anterior. Ele diz que só o que teve grandes mudanças que muda período. Vamos fazer uma leitura corrida do estado primitivo do globo? Rapidamente. Esse aqui é bem... E aí, a próximo estudo, nós já vamos entrar nos períodos, tá bom? O achatamento dos polos, porque o planetinho ele não é redondinho, né? E outros fatos concludentes são indícios certos de que o estado da Terra, na sua origem, deve ter sido de fluidez ou de flacidez. E nós sabemos que ela era uma bola de fogo. Tal estado podia ter por causa a matéria líquida pela ação do fogo ou diluída pela água. Costuma-se dizer, proverbialmente, não há fumaça sem fogo. A rigor, esta sentença constitui uma aplicação do princípio, não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer, não há fogo sem um fogo. Ora, pelos fatos que se passam sob os nossos olhos, não é apenas fumaça o que se produz na terra, mas fogo bastante real, que há de ter um foco, vindo esse fogo do interior da terra e não do alto. O foco há de estar no seu interior, e como o fogo é permanente, o foco também há de ser. Lembra que ele está falando tudo isso aqui no século XIX, aonde poucos séculos atrás, se você viesse falar contra o que estava na Bíblia, você seria queimado pela Inquisição. E aqui ele estava mostrando que a Terra não foi criada em 6 dias, que foi um período muito longo e que a própria estudo da geologia apresenta essa autenticidade. O calor que aumenta à medida que se penetra no interior da Terra e que, a certa profundidade, alcança temperatura altíssima. As fontes termais, quem esteve lá em Goiânia tem muito naquelas fontes termais, né? Você mergulha quentinho. Tanto mais quente quanto mais profundas estão as suas nascentes. Os fogos e as massas de matéria fundida, esbraseada, que escapam dos vulcões, como que vastos respiradouros, ou pelas fendas abertas por alguns tremores de terra, não deixam dúvidas sobre a existência de um fogo interior. Ai de nós se não houvesse esses vulcões como se fosse a panela de pressão, né? Para dar aquela aliviada, né? A experiência... Aí você vai dizer, que esse vulcão nunca entra em erupção. Não fale isso. É necessário que ele dê essa... A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau a cada 30 metros de profundidade. A cada 30 metros a profundidade é outra. A temperatura é outra. Se eleva, sim. Donde se conclui que a uma profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus. A cada 3.000 metros, de 100 graus. Temperatura de água fervente. Pensou?
a 30 mil metros, ou seja, 7 ou 8 léguas de 1.000 graus, a 25 léguas de mais de 3.300 graus, temperatura a qual nenhuma matéria conhecida resiste à fusão, derrete tudo. Isso tudo no centro da nossa Terra. Vou trazer também uma foto dessa, tá? Que nós temos. Daí ao centro ainda há um espaço de mais de 1.400 léguas. Uma légua, gente, é de 2 a 7 quilômetros. Uma légua. 25 léguas. Essa reflexão aqui. Se há 25 léguas, a temperatura tem mais de 3.300 graus e ainda restam 1.400 léguas. Você imagina? É muito quente. A temperatura É líquido o centro da Terra. Daí ao centro ainda há um espaço de mais de 1.400 léguas, ou 2.800 léguas em diâmetro. Diâmetro, né? Diâmetro. Que seria ocupado por matérias fundidas. Embora não haja aí mais que uma suposição, julgando da causa pelo efeito, tem ela todos os caracteres da probabilidade e leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente, recoberta por uma crosta sólida de espessura de 25 léguas no máximo. O que é apenas 120... Como é que fala 120 aí? 120ª, é isso? 120ª parte de seu diâmetro, imagina? Proporcionalmente seria muito menos do que a espessura da mais delgada casca da laranja. Então tu pega a laranja, pensa aquela casquinha bem fininha, isso é a crosta, e o que está dentro da laranja realmente É onde a gente mora. é onde a gente mora. Aliás, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque há regiões, sobretudo nos terrenos vulcânicos, em que o calor e a flexibilidade do solo indica que ela é pouco considerável. Então, mesmo essa camada, é como você pega a laranja, aqui está o gomo, né, a laranja dentro, né, o líquido, o gomo e a casquinha dela. Só que quando se fala de planeta Terra, ele diz que não é uniforme. Existem lugares que essa camada é mais fina e a outra é de uma espessura muito maior. E essa que é mais fina, percebe que esse terreno vulcânico, né, é muito mais quente. Fala, meu amor. É o seguinte, isso é de prova, por exemplo, no Japão, nós fomos a passeio na ilha de Japão, e de lá nós fomos até uma montanha para ver mais perto do Monte Fuji, né? Quando nós passamos para chegar nesse local, tinha que ser de teleférico. E orientavam assim, a gente, o turista, para olhar para baixo, onde tinha assim, tipo umas bordelas assim, e as chamas, a fumaça saindo, mas não era uma só, eram muitas. Nossa. Eu fiquei apavorada que aquele coisa caiu. Mas eram muitas. Se virar um cozidinho, né? Como se ele tivesse assim, sido forçado, sabe? Aquele círculo, vários, de um lado e de outro, e a fumacinha saindo. É um terreno vulcânico, né? Interessante, né? Era um lugar que a gente ia para ver o Monte Fuji que ficava lá adiante, que é o mais alto que tem. Você quase fugiu do Monte Fuji, né, Cecília? Vamos só finalizar, gente. Que interessante, né, Cecília? É o 17? Assim sendo, torna-se evidente que o primitivo estado de fluidez ou de flacidez da terra há de ter tido como causa a ação do calor e não da água. Em sua origem, pois, a terra era uma massa incandescente, em virtude da irradiação do calórico. Deu-se o que se dá com toda a matéria em fusão. Acho que seria bom ver aqui a nota 68, definir um pouquinho a
Estima-se que a espessura da crosta seja de 6 quilômetros no leito dos oceanos e de 40 quilômetros na crosta continental, tá? Extensão, ok? Deu-se o que se dá com toda a matéria em fusão. Ela foi resfriando pouco a pouco, principiando o resfriamento, como era natural, pela superfície, que então endureceu, enquanto o interior se conservou fluido, líquido, né? Pode-se assim comparar a terra a um bloco de carvão ao sair incandescente da fornalha. Sua superfície se apaga e resfria ao contato do ar, mantendo-se o seu interior em estado de ignição, que é em combustão, tá, gente? Conforme se verificará se você quebrar. Então, você pega o carvão, você tira ele dali, leva em contato com o ar, ele está friozinho, mas se você der uma quebrada no centro dele, é quente que não acaba mais. Item 18. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais, nem a menos do que hoje. Apenas sob a influência dessa alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, se achavam em estado muito diferente, sofreram unicamente uma transformação. Isso aqui tudo é química, a própria química, né? Em consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações. O ar, consideravelmente dilatado, devia estender-se a uma distância imensa. Toda a água forçosamente transformada em vapor, é química isso aqui, tá vendo? Se encontrava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem. Você imagina quando você pega uma aguinha que você coloca em cima do seu fogão, liga a panelinha. Se você esquecer, daqui a um pouco você vai chegar lá e a panela vai estar o quê? Torrada, queimada, né? Porque o calor, a temperatura foi fazendo com que ela se o quê? Se transformasse em vapor. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tais como os metais, o enxofre, o carbono, se achavam em estado de gás. O estado da atmosfera nada mais tinha, portanto, de comparável ao que é hoje. É como se dissesse assim, toda a parte química, todo esse material químico estava em a natureza. O estado da atmosfera nada tinha, portanto, de comparável ao que é hoje. A densidade de todos esses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Tão denso, né? Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do globo, apenas seria iluminado pelos reflexos sinistros da fornalha que lhe estava sob os pés e da atmosfera esbraseada, nem mesmo suspeitando da existência do Sol. Então aqui ele fez só dar uma entrada en passant. Aí no próxima semana nós vamos, assim, rapidinho, tá? Nós não estamos aprofundando, vamos estudar cada período desse. Eu acredito que em 2 aulas, em 2 estudos, nós finalizamos esse período, só para nós termos uma ideia, tá bom? De cada período, cada tempo específico. E tudo isso, gente, para nós entendermos a paciência e a tolerância divina. Muito bom, né, gente? Acabou. Próxima semana nós damos uma continuidade. Então, alguém gostaria de falar algo? Foi bom o nosso estudo? Tudo ok? Vitória, você faz a prece de encerramento para a gente, Vitória? Por favor, Vitória. A Vitória reza tão bom. Vamos ouvir a voz da Vitória. Então, vamos envolver a nossa irmã Vitória para fazer a nossa prece de encerramento. Se Deus quiser, até o próximo estudo. Senhor Jesus, queremos te agradecer por essas horas de estudo,
que vão nos ajudando na nossa evolução. Obrigada, Pai amado. Acompanha a todos que aqui vieram até os seus lares, levando essa paz, essa alegria que aqui reinou. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja.